Olá, graça e paz a todos, saúde a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Wagner, este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama, e hoje, amados irmãos, eu quero estar comentando sobre as visões sobrenaturais de Robert Atsushi. Aleluia, glória a Deus. São visões tremendas que Deus deu a esse grande homem de Deus. E eu já vou entrando aqui, amados, nesse comentário, para falar que é tremendo, né, as visões que Deus dá para esse homem. Vamos acompanhar. Eu estava em casa meditando na palavra e tinha terminado de orar. O Senhor disse: anote as novas revelações que irei lhe falar. O Senhor me mostrou umas bruxas fazendo feitiçaria para os cristãos de todas as igrejas de uma cidade. Os feitiços dessas bruxas acertavam os cristãos rebeldes, os cristãos que sofriam. Vejamos aí, você viu aí, amado, já no início do testemunho dele aí, das revelações aí, ele falando sobre as bruxas, né? As bruxas se organizando para atacar as igrejas, hein? Então, amados, e quem está por trás disso? Satanás, né? É lógico que Satanás ele está comandando aí esses ataques nas igrejas. E você vê que muitas igrejas aí não estão trabalhando seriamente para conquistar almas, ganhar almas, né? Você viu aí? Então vamos continuar. Morrer hoje, irá para o inferno. Eu tenho chamado para a santidade. Se ele tivesse ouvido a minha voz, nada disso iria acontecer, pois os demônios não teriam forças contra ele. Assim como deixei a vida de Saul nas mãos de Davi, hoje a vida desse jovem está em suas mãos. Não cobrarei o sangue dele das suas mãos. Apenas entregue a profecia de que ele irá morrer se não tomar uma posição na minha presença, porque hoje ele morrerá, e se aceitar essa revelação se arrependendo dos seus pecados, será salvo, mas se endurecer o seu coração, descerá ao inferno. Quando o Senhor me falou isso, eu trouxe a revelação à igreja. O jovem não levantou a sua mão, e eu apontei o dedo para ele. Eu disse: demônio, sei que tu não queres deixar ele levantar a mão, e também não quer deixar ele vir aqui. Manifesta agora. Quero saber quem é você. O demônio se manifestou e gritava desesperadamente, caminhando até a frente do altar onde eu estava pregando. Eu disse: qual é o seu nome? Ele respondeu: eu me chamo Engano. Faço a pessoa pensar que anda na santidade sem andar. Ele é meu. Essa alma me... Amados, impressionante. Você viu? O jovem foi revelado que ia morrer, né? Deus passou a revelação por Robert Atsushi. Só que o jovem não levantou a sua mão. E isso me chama atenção, amados irmãos, que quantas vezes isso já não aconteceu comigo, de eu passar a revelação, sabendo que era a pessoa, né? E a pessoa não levantar a sua mão, porque o diabo, o próprio demônio, não deixa a pessoa levantar a mão, para a pessoa perder aquela oportunidade, né? De livramento. Então, essa parte aqui também, amados, ela é tremenda, né? Essa parte desse testemunho do Robert é tremendo, né, irmãos? Nos ensina muito. Não me pertence, eu moro nele. Eu respondi: mas ele leva o evangelho e faz células. O demônio deu gargalhadas e disse: célula, grandes coisas. Ele faz as minhas células. Eu disse: por que fala assim de uma célula que leva o evangelho para os lares? O demônio respondeu: o que uma célula faz de efeito na vida de uma pessoa não altera em nada. São vãs reuniões que não causam prejuízos para mim. Eles pregam um evangelho fraco e manchado que nunca vai salvar as almas. Não adianta fazer 1000 células se eles não ensinam o povo a renunciarem aos seus pecados. Os seus líderes são meus e estão ligados ao mundo. Eles vão para o cinema assistir a minha imagem, adoram os filmes na minha televisão, jogam futebol com a minha bola e ouvem as nossas músicas. Como eles podem salvar as outras almas se nem as deles não estão salvas? As minhas células se multiplicam em números de pessoas, mas não deixam o pecado. Não são ensinadas a deixarem o mundo. Os pastores só querem que as células aumentem para entrar mais de... A parte aqui também me chama bastante atenção também, que o rapaz, ele
ele era líder de célula, né? Mas o demônio pouco importava que ele era líder de célula, porque ele não ensinava direito a santificação, viver o evangelho. Ele ensinava um evangelho fraco, né? E o demônio ele gosta disso, né? Então, amados, o demônio deu gargalhada do rapaz que era da célula, né? Líder de célula. E me impressiona também que ele fala que essa célula é dele também, né? É dele. Então, amados irmãos, nós não devemos praticar o evangelho fraco, né? Fraco, porque Satanás gosta desse evangelho. Nós devemos praticar o evangelho forte, dentro da palavra e com santificação. Dízimos e ofertas. Eu disse, demônio do engano, como é que você sabe? Ele respondeu, Eu coloco ambição por dinheiro em seus corações. Eles não querem perder almas e nem as suas ofertas. Por isso nunca pregaram. Você vê que essas igrejas de célula, os pastores dela, quer que os membros deles aumentam, né, em números. Para quê? Para que dê mais entrada na igreja, entrada financeira, né? Eles estão atrás mais de dinheiro do que da salvação das almas. Então, eu quero dar um conselho para todos vocês que estão me vendo. Fuja dessas igrejas de células. Vai para uma igreja pentecostal, uma igreja forte, né? Uma igreja que ensina o caminho da santidade, o caminho da santificação. Amém? Contra o pecado. Eles são nossos, todos esses pastores ímpios e suas igrejas. Vamos levar todos para o inferno. Lá embaixo já tem muitos desses. E nesse momento estão gritando de dor. Estão arrependidos de não terem pregado a verdade. Se muitos tivessem a sua coragem de pregar, não estariam no inferno. Você não se importa com a igreja cheia, por isso que prega contra o pecado. O que importa para você é uma igreja santa. Você é esperto. Não quer colocar a sua salvação em risco por causa do rebanho. Não quer ser responsável pelo sangue de cada alma por falta de pregar a verdade. Você é uma atalaia que prega a verdade para esvaziar a sua igreja. Prefere poucas pessoas seguindo a verdade ao invés de uma grande quantidade sem seguir. Naquele grande dia, irá se responsabilizar pelo pouco rebanho que decidiu viver o evangelho. Só congregam com você aqueles que estão dispostos a largar o mundo. Eu lhe odeio, Robert, com todas as minhas forças por causa desse evangelho que prega. Multidões de almas irão se salvar através de ti, e grande será o seu galardão. Eu disse, vá embora, e manda vir o demônio homicida que está no homem que vai tirar a vida desse jovem. O demônio do engano saiu do jovem e se manifestou outro demônio. Ele estava furioso, pois o seu plano arquitetado de morte foi revelado. Eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, Eu me chamo Mortuário. Sou um ceifeiro a serviço do inferno. Adoro tirar vidas e ver corpos apodrecendo. Eu disse, saia desse corpo. Não vou colocar as minhas mãos na cabeça dele. Só estou lhe dando uma ordem. Se eu tenho autoridade celestial dada por Deus, irás obedecer. O demônio saiu do jovem e ele ficou livre. Eu disse, moço, se converta a Jesus, e deixe de ser habitação de demônios. O jovem me respondeu, eu me converti há 5 anos. Não preciso fazer isso de novo. Eu respondi, meu jovem, se tivesse se convertido não seria morada de demônios. Tu fosse... Isso tem acontecido muito dentro das igrejas, né? A pessoa acha que se converteu e fica ali na igreja ali sendo morada de demônios, né? Às vezes o demônio nem... Às vezes a pessoa nem está liberta ainda, né? Dos demônios, né? Ela fica ali sendo morada de demônio. E veja bem que quando o Robert fez o apelo para ele falou assim, não, já me converti há 5 anos atrás. Então, quer dizer, a pessoa não admite, né, que está sendo morada de demônio, né, irmão? Então, é ruim isso, porque tem muita gente assim, amados, dentro da igreja, né, que está lá dentro da igreja, porém ainda não se converteu verdadeiramente para Cristo, né? Foste membro há 5 anos atrás, e foi quando decidiu fazer parte de uma igreja cega, morta e sem discernimento. O seu pastor nunca soube que estava com demônio.
Ele respondeu: não, eles sempre diziam que eu era um homem de Deus. Até profecias eu recebi de que estava agradando a Deus. Eu nunca caí endemoniado na igreja. Como estou envergonhado. Eu disse: essa profecia recebida de que estava agradando a Deus é mentirosa. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Mas, conforme for, nós vamos fazer a parte 2 ainda, tá? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, seu amigo em Cristo, Pastor Wagner. Inscreva no nosso canal, deixa seu like, ajuda nós aí. Que Deus abençoe, na paz de Deus.